Olá pessoal, vou fazer aqui um pequeno vídeo da nossa revista para que todos consigam tirar uma boa nota nessa nossa AC1, tá bom? Então vamos à primeira questão. Primeira questão, assim, observe a figura. Qual a equação geral dessa circunferência aí? Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é o centro da circunferência. Se você observar que a circunferência está no centro, né, na origem. E a gente lembra, né, que a circunferência lambda, a equação geral, a equação reduzida dela é x menos a quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao r ao quadrado, né? Onde o ponto AB é o centro da circunferência, né? E o R é o raio da circunferência. Então, se vocês observar, o centro da circunferência é o ponto 0, né? Está mesmo na origem. Então, eu vou ter assim, x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, igual, o raio é a distância entre o centro e a circunferência, né? Então, ó, do zero até a circunferência aqui eu tenho duas unidades. Então, r ao quadrado, 2 ao quadrado. Como x menos 0 é x, aqui a gente fica com x ao quadrado, mais y menos 0 é y, que é y ao quadrado, igual a 4. E a equação reduzida, melhor, a equação geral, basta você colocar todo mundo de um lado só da igualdade. Então, basta eu pegar esse 4 e passar para o primeiro membro. Aí ficamos com x ao quadrado mais y ao quadrado. O 4 que está positivo, ele passa negativo. Então, essa é a equação geral dessa circunferência aí. Próxima questão. Uma circunferência possui a equação geral escrito aí. Qual o seu centro e raio? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que colocar a equação na sua forma reduzida. Então, a dica que eu dou é você sempre escrever a equação, né, com x perto de x, y perto de y, e passar os números que não tem x nem y para o segundo membro. Então, a gente fica assim, ó, x ao quadrado menos 6x mais y ao quadrado mais 4y igual a 5, tá? E o 5 está negativo, aí ele passa e fica positivo. Uma coisa que é interessante, você não precisa completar o quadrado aqui para você descobrir o centro da circunferência. Eu consigo obter o centro da circunferência apenas olhando aqui para os números que acompanham as letras, né? O número que acompanha o x, que é o menos 6, e o número que acompanha o y, que é o mais 4. Né? Então, como é que eu faço para me obter o centro da circunferência de cara? É só você pegar esses números que acompanham as variáveis e dividir por 2 e trocar o sinal. Por que troca o sinal, professor? Porque a gente viu, quando você tem a equação reduzida, tipo x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao r ao quadrado, o centro é o ponto AB, ó. Então, não leva esse sinal de negativo. Agora, se o sinal aqui que aparece na equação reduzida for positivo, significa, por exemplo, se aqui fosse x mais a ao quadrado, aqui seria menos a o centro. Porque você tem que fazer essa troca. Então, se eu pegar aqui, ó, o menos 6 e dividir por 2, o resultado daria menos 3, né? Aí eu coloco aqui positivo, que eu inverto o sinal. Se eu pegar o 4 aqui, ó, e dividir ele por 2, né? Pegar o 4 e dividir por 2, dá 2. Aí eu coloco ele aqui, menos 2, porque eu tenho que trocar o sinal, tá? Bom, e agora, professor? Bom, agora você escreve da seguinte maneira. Não é x mais ou menos o centro, né? Então vai ficar assim, ó, x
menos o 3 ao quadrado, né? O x do centro é 3, ó, mais y menos o menos 2, então menos com menos vira mais, ao quadrado, igual a 5. Só isso, professor? Não. Você tem que pegar e adicionar do lado do 5 o centro ao quadrado. Por quê, professor? Porque esse 3 que a gente colocou aqui, ele não tinha aqui, ó. E esse 2 que tinha aqui, ele também não tinha aqui no primeiro membro. Eu que adicionei eles lá. Então, se eu adicionar uma coisa de um lado, eu também tenho que adicionar do outro, para a igualdade se conservar. E não é adicionar apenas o centro, é adicionar o quadrado do centro. Porque o 3, eu não adicionei só o 3, eu adicionei 3 ao quadrado. Então, eu coloco aqui do outro lado, ó, 3 ao quadrado e 2 ao quadrado, tá bom? Então, eu fico com x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual... Olha, 3 ao quadrado não é 6, viu? É 9, que é 3 vezes 3. E 2 ao quadrado é 4. Então, se você somar aqui, ó, 5 mais 9 mais 4, aqui vai dar 18. Então, moral da história, qual é o centro? O centro é 3 menos 2. Qual é o raio? O raio é raiz quadrada de 18, né? Porque esse número aqui, ó, o 18, é como se fosse r ao quadrado, tá? Então, o inverso da potência é radiciação. Então, o r seria a raiz quadrada de 18. E o que eu ainda posso simplificar, né? Porque 18 é 2 vezes 9, então ficaria com raiz quadrada de 9 vezes 2, que é igual... Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 2 eu deixo assim mesmo. Então, raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, seria esse o centro e esse o raio. Ou esse daqui, né? Dependendo do item, certo? Vamos à próxima questão. Qual é a equação reduzida da circunferência cujo diâmetro é o segmento de extremos A menos 2,1 e B 6,5? Bom, pessoal, é o seguinte, ó. É como se você tivesse aqui o ponto A e o ponto B, por exemplo, e você tem a circunferência que passa por esses pontos, assim, né? Por exemplo, aqui fazer um desenho assim bem mal feito. Então, fica claro que o ponto médio desse segmento de A até B, ponto médio é justamente o centro da circunferência. Então, o centro da circunferência é o ponto médio de A B. E aí, como é que eu faço o ponto médio de dois pontos? Você faz a média, né? Então, ó, o xm, você pega o x do A, que é menos 2, você pega o x do B, que é 6, então soma e divide por 2, fazendo a média. Então, menos 2 mais 6 é 4 positivo. 4 dividido por 2 é 2. Agora, o y médio seria, pega o y do A, que é 1, pega o y do B, que é 5. Então, 1 mais 5 e divide por 2. 1 mais 5 é 6, 6 dividido por 2 é 3. Então, o centro da circunferência seria o ponto 2, 3, né? Pronto, a gente tem o centro da circunferência. Então, você sabe que a circunferência ela é dessa forma: x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual ao r ao quadrado. Falta só eu descobrir o valor do raio. Para mim descobrir o valor do raio, basta eu substituir um desses pontos aqui na equação, ou o ponto A ou o ponto B. Eu vou substituir o ponto A, que tem as menores coordenadas. Então, se eu substituir o ponto A, eu vou encontrar o valor do raio. Ou você poderia calcular a distância do centro até o A ou o B, mas é a mesma coisa. Então, fica assim, ó. O x do A é menos 2, então fica menos 2 ao quadrado, mais o y do A
é 1, então fica 1 menos 3 ao quadrado. Isso é o r ao quadrado. Menos 2 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16, tá? Qualquer número elevado ao quadrado é positivo. 1 menos 3 é menos 2. Só que menos 2 ao quadrado, 4. Então fica 4 mais 16 igual a r ao quadrado. 4 mais 16 dá 20. Então r ao quadrado é igual a 20. Ou seja, o r é raiz quadrada de 20, né? Ou ainda, como 20 é 4 vezes 5, a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 5 é irracional, então o r é 2 raiz de 5. Então tá aí, a equação reduzida fica x menos 2 ao quadrado, substituindo aqui, ó, mais y menos 3 ao quadrado igual o r ao quadrado é 20, né? Então nem era necessário eu descobrir o valor do r, era necessário apenas o valor do r ao quadrado, que é 20. Então essa é a equação reduzida dessa circunferência. Próxima questão. O ponto P2B pertence à circunferência de centro menos 1 e raio 5. Quais os possíveis valores de B? Bom, o centro da circunferência é menos 1. Então, tem x menos 1, menos com menos é mais, então fica x mais 1 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a o r, né, r ao quadrado, então 5 ao quadrado, 25. E ele está dizendo que o ponto 2B pertence à circunferência. Ou seja, se eu substituir o x por 2 e o y por b, é para dar 25 aqui nessa expressão, né? Então, eu vou fazer, ó, eu vou substituir x por 2, vai ficar 3 ao quadrado, né? X por 2 aqui. E o y eu vou substituir por b, então vai ficar b mais 1 ao quadrado, isso tem que ser 25. 3 ao quadrado é 9, mais b mais 1 ao quadrado é igual a 25. Esse 9 que está positivo, vou passar para o segundo membro com o sinal de negativo. Então, b mais 1 ao quadrado é igual a 25 menos 9. Então, b mais 1 ao quadrado é igual a 25, se eu tirar 9, dá 16. Agora, pensa comigo. Qual é o número, né? Qual é o número que, se eu levar ao quadrado, dá 16? Vocês podem pensar que é o 4, mas também pode ser o menos 4. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou b mais 1 é igual a 4, ou o b mais 1 é igual a menos 4. Se o b mais 1 for igual a 4, significa que o b é igual a 3. E se o b mais 1 for igual a menos 4, significa que o b, né, é menos 5. Então, está aí os possíveis valores de b. O menos 5 ou menos 3. Bom? Então, próxima questão. Dada essa circunferência e essa reta aí, quantos pontos de interseção elas possuem? Pessoal, é o seguinte, ó. A gente vai... Suponha que eu tenho aqui esse ovo, né? Fazer aqui, eu tentar fazer essa circunferência aqui. E, ó, a reta, ela pode passar e ter apenas um ponto de interseção com a circunferência, certo? O que a gente vai ver que se chama... não, o desenho é chato, né? Eu não estou com regra aqui só na mão. Se tiver só um ponto de interseção, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui de interseção, né? A reta ela passa. Significa que ela seria tangente. Ela também pode ser secante, que é quando passa, tem dois pontos, né, com a circunferência. Ou pode ser ainda externa, não tem nenhum ponto de interseção com a circunferência. Então, mas aí como é que eu descubro, né? Eu descubro se a minha circunferência e a minha reta são tangente, secante ou... lembra que a circunferência tem um centro.
E do centro até a circunferência a gente tem um raio. Então eu tenho uma reta aqui. Então vai depender apenas da distância do centro da circunferência até a minha reta. Se a distância da minha circunferência, ou do centro da minha circunferência até a reta, se a distância do centro até a reta for maior do que o raio, né? Então essa reta aqui de T, né? Distância do centro até T, se for maior do que o raio, significa que ela está no lado de fora da circunferência, ou seja, não tem nenhum ponto de interseção. Se a distância do centro da circunferência até a reta for igual ao raio, significa que ela tem um ponto de interseção, que é um ponto tangente. E se a distância do centro da circunferência até a reta for menor do que o raio, significa que a reta está passando por dentro da circunferência. Ou seja, tem dois pontos de interseção. Moral da história, basta você descobrir a distância do centro da circunferência até a reta. Bom, olhando para a nossa circunferência aqui, qual é o centro dela? O centro da nossa circunferência aqui eu tenho 1, então eu coloco menos 1. Troco o sinal, certo? Eu tenho menos 3, então eu coloco 3. O centro da minha circunferência é o ponto menos 1, 3. E agora, como é que eu faço para me descobrir a distância? Lembra que a distância, né? A distância entre um ponto e uma reta é só você substituir o ponto na reta em módulo, né? Tipo assim, a distância entre um ponto e uma reta t, né? É o módulo de ax mais by mais c, né? Dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Onde a equação da minha reta é essa. Então, como eu tenho um ponto, né? Na verdade, aqui é x do ponto e aqui é o y do ponto, né? Como eu tenho o x do ponto e tenho o y do ponto, é só substituir. Então, a distância entre o centro da minha circunferência reta t é igual a... Aqui eu tenho um módulo, né, que é o valor positivo. O y do ponto é 3. Estou substituindo nessa equação. Ó. Menos 3 vezes o x do ponto, que é menos 1. Aí, menos 1, que é da forma. Dividido pela raiz quadrada. Olha, o valor do a é quem acompanha o x, que é menos 3. Então, menos 3 ao quadrado é 9. E o b é quem acompanha o y, que é 1. Então, 1 ao quadrado é 1. Então, a gente tem aqui menos 3. Eu tenho 3, né? Menos vezes menos é mais. Então, 3 vezes 1, 3. Menos 1. Dividido pela raiz de 9 mais 1, 10. Então, aqui em cima eu tenho 3 mais 3, 6. 6 menos 1, 4. Então, eu posso pegar, fazer 4 dividido pela raiz de 10. A gente simplifica, né? Ou melhor, racionaliza. O que é racionalizar? Tirar a raiz do denominador. E para fazer isso, basta multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Então, aqui vai ficar 4 raiz de 10 em cima. E aqui embaixo, 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é o próprio 10. Né? E você ainda pode simplificar o 4 e o 10 aqui por 2. Ó. Aí fica 2 raiz de 10 dividido por 5. Professor, a distância do centro e o t deu 2 raiz de 10 sobre 5. Eu tenho que comparar com quem? Com o raio da circunferência. Quanto é o raio da circunferência? O r ao quadrado é 9. Então, significa que o raio é 3. O raio é 3. Então, esse número aqui, o 2 raiz de 10 sobre 5, ele é igual a 3, ele é maior do que 3, ou ele é menor do que 3? Aí você precisa saber disso. É o seguinte, para você ter uma noção, você pensa o seguinte, ó, o raiz de 9, o raiz de 10, né? O raiz de 10 é um número maior do que 3, né?
Então, por quê? Porque raiz de 10 é maior do que raiz de 9. Então, se a raiz de 9 é 3, significa que a raiz de 10 é maior do que 3, certo? Então, a raiz de 10 é maior do que 3. Então, 3, alguma coisinha. Só que 2 dividido para 5, né, é igual a 0,4, certo? Então, quando você multiplica 0,4, né, vezes raiz de 10, esse resultado aqui dá um número menor do que 3. Então, quer dizer que a circunferência, né, a reta, melhor dizendo, ela passa por dentro da circunferência. Então, tem dois pontos de interseção, que nem no desenho aqui, ó. Então, tem dois pontos de interseção. Dois pontos de interseção. Por quê? Porque a distância do centro até a reta é menor do que o raio da circunferência. Se a distância do centro da circunferência até a reta desse igual ao raio, significa que tinha um ponto de interseção. Se a distância do centro da circunferência fosse maior do que o raio, então significa que não teria nenhum ponto de interseção, tá bom? Então é essa a ideia. Próxima questão. Então, 6. Dada a circunferência aí, determine seu centro e raio. Para mim determinar o centro e raio da circunferência é muito fácil, né? O centro, ó, só trocar o sinal, ó, tá? Menos 3 fica 3, tá? Mais 1 fica menos 1. E o raio ao quadrado é esse daqui, né? Ó, 121. Ou seja, qual é o número que ele é ao quadrado da 121? O 11, né? Então o raio é 11. Aqui, ó, o raio 11 e o centro, muito fácil. Questão 7. Dado o triângulo, né, ABC, qual a área deste triângulo? Aqui é para você calcular a área do triângulo, né? Pelo método do determinante. E a gente viu que se eu tiver a área do triângulo, né? A área S de T, ou seja, a área do triângulo, é a metade do determinante dos vértices do triângulo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um determinante, né? Ó, vou colocar o ponto A, 1, 2, aí completo com 1. Vou colocar o ponto B aqui, ó, 5, 4, completo com 1. Vou colocar aqui o ponto C, que é 5, 1, completo com 1. Aí, para mim calcular o determinante, eu vou, pelo método de Sarri, eu vou pegar e vou repetir as duas primeiras colunas. Então, eu vou aqui ter 1, 2 e 5, 4. Repetindo as duas primeiras colunas, né? As colunas são essas. E 5, 1. Então, primeiro eu vou calcular aqui, agora, o determinante aqui do lado positivo, né? Começa aqui da diagonal, ó, 4 vezes 1, 4. 1 vezes 4 vezes 1 dá 4, né? Aqui dá 4. 2 vezes 1 vezes 5 dá 10. E 1 vezes 5 vezes 1 que dá 5. Então, soma tudo, né? Dá 19. Agora, você calcula o lado negativo, né? Que a gente chama. Então, eu vou começar aqui pela diagonal, ó. 1 vezes 4 vezes 5 dá 20. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 5 vezes 1 dá 10. Então, somando tudo aqui, ó, dá 31. Então, lado negativo, lado positivo. Então, o determinante é o quê? Basta você fazer o lado positivo menos o lado oposto, que é o negativo, né? Então, fica 19 menos 31, né? Se você pegar 19 e tirar 31, você fica negativo, né? Fica com menos 12. Menos 12. Lembra que a área do triângulo é sempre positiva, né? Não existe área negativa. Então, o determinante, você calcula o módulo dele. Então, eu vou calcular o módulo de 12. O que é o módulo de um número? É pegar o valor positivo dele. Então, a área do triângulo vai ser o valor positivo de menos 12, que é 12, dividido por 2, né? Então, dá 6.
Então, a área do triângulo é 6 unidades de área. Só isso. É questão 8. O ponto A12 é um vértice de um triângulo equilátero ABC, cuja base BC está sobre a reta, essa reta aí. Qual é a medida da altura H relativa ao lado BC? Então, é como se eu tivesse aqui uma reta e um ponto, o ponto A. E essa reta, né, é a reta que possui o outro lado do triângulo, B, por exemplo, B e o C. Ele quer saber a altura relativa à base BC, ou seja, ele quer saber a distância do ponto A até essa reta. E a altura é uma distância, né? Então, teria tipo esse triângulo. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é calcular a distância entre um ponto e uma reta. Qual reta? A reta suporte que passa pelos pontos B e C, né? Mas veja que a reta eu tenho aqui, ó, é essa. Então, o que é que eu preciso fazer? Apenas calcular a distância do ponto A até aquela reta. Então, basta calcular a distância do ponto à reta. Então, é a altura, né? Vai ser a distância do ponto até a nossa reta BC, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar e vou substituir na fórmula, né? Então, H vai ser um módulo. Eu coloco os pontos do A na reta. Então, eu tenho 3x. Quanto é o x do ponto? É 1. Então, vai ficar 3 vezes 1. Menos 4 vezes y. Quanto é o y do ponto? É 2. Menos 6. Tudo esse módulo, né? Em módulo. Dividido pela raiz quadrada. O A ao quadrado. O A é quem acompanha o x, né? Que aí fica 3 ao quadrado, que é 9. Mais o b ao quadrado, que o b é quem acompanha o y, né? Que é 4. Então, 4 ao quadrado é 16. Né? Aqui em cima a gente fica com 3 vezes 1 é 3, né? Menos 4 vezes 2 dá menos 8, menos 6. 9 mais 16 dá 25, então fica raiz quadrada de 25. Um H igual. Aqui, ó, menos 8 menos 6 dá menos 14. Aí, menos 14 mais 3 dá menos 11, não é isso? Então, vai ficar menos 11 em módulo dividido por raiz quadrada de 25, que é 5. Né? O módulo de menos 11 é 11, então fica 11 sobre 5. Então, 11 sobre 5 é a altura, né? É a distância do ponto A até aqui a nossa reta, né? Então, vamos à próxima questão. Questão 9. Uma antena da operadora X está localizada no ponto A52. O raio de alcance é de 7 metros. Uma pessoa que está no ponto 5-6 está dentro ou fora do alcance da operadora X? Pessoal, aqui é como se eu tivesse uma circunferência, né? Então, eu tenho uma circunferência que é como se fosse o raio. Circunferência aqui mal desenhada, mas como se eu tivesse uma região circular que é o alcance da operadora, né? Então, observando aqui, onde a antena está localizada é o centro da circunferência. Então, é como se o centro da circunferência fosse o ponto 5,2. E o raio da circunferência, né? O raio da circunferência é 7. Então, basta substituir a equação reduzida da circunferência. Então, fica x menos 5 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Então, eu vou apagar aqui o 7 ao quadrado e colocar 49. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o ponto 5 menos 6 e vou substituir nesse lado da igualdade. E vou observar qual é o valor que vai dar. Certo?
Então, vou substituir o x por 5, então fica 5 menos 5 ao quadrado, mais o y é menos 6, fica menos 6 menos 2 ao quadrado, né? 5 menos 5 é zero, então fica zero ao quadrado. Menos 6 menos 6 menos 2 dá menos 8. Só que menos 8 ao quadrado fica 60 e coloca logo aqui, né? 8 ao quadrado é 64. Então, zero ao quadrado é zero, zero mais 64, 64. E, e aqui você compara o 64 e o 49. Professor, e como é que eu tiro minhas conclusões daí? Se daqui para cá, né, você tem o raio que é 7, o raio que é 7, exato, e o valor que você colocou substituindo os pontos deu maior do que o quadrado do raio. En- Então significa que o ponto que você calculou as coordenadas, ele está fora da circunferência, porque ele deu maior do que o raio ao quadrado. Deu 8 ao quadrado, ou seja, seria um raio de 8 unidades, faltaria mais um aqui. Então, a pessoa está fora do alcance da operadora x, porque ela está num local de abrangência do lado de fora do alcance da operadora, né? E o alcance da operadora é de raio 7, né? Então, basta você comparar. Se aqui deu maior, deu 64 é maior do que 49, está fora. Se deu igual, está dentro. Na verdade, está sobre a circunferência, né? Então, ainda está ok, ainda está pegando. Se deu menor, está dentro da área de cobertura. Só está fora da área de cobertura se o resultado, né, der maior do que o 49, nesse caso aqui. Questão 10. Determine a inequação do primeiro grau, cuja representação gráfica é dada a seguir. Então, eu tenho que descobrir qual é a inequação que possui esse esquema, né, que vem para cá para cima. Veja que é uma reta que passa pelo ponto 1, 1. Como é uma reta, eu já sei que é uma função afim. Então, toda função afim eu posso escrever ela como sendo ax mais b. E aí, o que é que eu faço? Quando o x é zero, o y vale 1. Né? Então, quando o x é zero, então fica o y igual a 1. Então, fica 1 igual a zero mais b. Ou seja, o b vale 1. Né? Então, eu fico assim com a equação y igual a ax mais 1, substituindo o valor do b. Para mim descobrir o valor do a, basta, né, eu pegar e observar que quando o x é 1, o y é 0. Então, substituindo aqui, ó, o y é 0 quando o x é 1. Então, fica a vezes 1 mais 1. Certo? Então, a vezes 1 é a. Então, 0 é igual a mais 1. Daí, a gente tem que o a é igual a menos 1. Então, você fica com a equação y igual a menos x mais 1. Como você tem que analisar a equação geral, então fica x mais y menos 1 igual a 0. Né? Eu passei, é como eu tivesse passado aqui todo mundo para o lado do y. Tá? O x ficar positivo. Como o y está positivo, significa que você tem que pegar os valores que estão acima da reta. Ou seja, o igual a zero é a reta. Né? Agora, para essa representação dessas traços vermelhos, você tem que pegar os valores maiores do que a reta, ou seja, x mais y menos 1 tem que ser maior do que zero, tá? Porque igual a zero é a própria reta. E como o y está positivo, basta você analisar se a área que você está procurando está acima, ou seja, à direita, né, da reta, ou à esquerda. Como aqui o y está positivo e a área vermelha está à direita da reta, então é maior do que zero. Professor, e como é que seria menor do que zero?
seria menor do que zero se tivesse dado essa equação, x menos y menos 1, por exemplo. Aí seria menor do que zero. Por quê? Porque o y estaria, né, negativo, né? Então, quando é negativo, aí você tem que inverter, né, a região em relação à reta. Quando é negativo, você não olharia para quem está acima da reta. Então, você olharia para quem está abaixo da reta. Bom, então é isso. Então, pessoal, essa era a nossa revisão. Vocês podem ver o vídeo aí quantas vezes quiser para fixar melhores ideias. Então, só estudar a revisão aí. Boa sorte e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.